Olá, meus irmãos, eu os convido a refletirmos nessa oportunidade a respeito da Bíblia dentro do pensamento da Igreja Reformada, da fé reformada. Para ponto de partida, faço a leitura da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta passagem é chave na nossa concepção da Bíblia e forma nosso pensamento a respeito das Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. A primeira coisa que nós podemos considerar é que dentro do pensamento desta passagem, a gente percebe uma primeira afirmação que precisa ser feita. A Bíblia é inspirada por Deus, ela provém de Deus. Embora tenha nascido da pena de homens santos, como disse Pedro, ela é inspirada por Deus. A vida desses homens, o modo de pensar, convergiu de tal maneira que a palavra que encontramos na Bíblia é a palavra deles, mas é também perfeitamente a palavra de Deus. A Bíblia é também a base de toda a doutrina reformada, a doutrina que a igreja ensina, a doutrina que a igreja tomou para reformá-la no tempo em que Calvino e Lutero desencadearam a reforma protestante, tem suas raízes, sua base nas escrituras sagradas. Sem a Bíblia, toda essa doutrina não seria com fundamento firme e forte. A Bíblia foi a base que estes reformadores e outros utilizaram para se levantarem e afirmarem doutrinas contra a infalibilidade papal. A Bíblia, portanto, é a sólida base de todo o pensamento doutrinário dos reformadores. É o tribunal onde se resolve todas as demandas em torno da justiça. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela tem um poder tão elevado, uma autoridade tão elevada, que não existe pastor, concílio, ou seja que autoridade for que possa se igualar a ela. Se a Bíblia diz, é lei. Se a Bíblia diz, tomamos como regra de nossa conduta e prática, e ela é também suficiente no aperfeiçoamento dos crentes. O texto bíblico diz que ela pode fazer o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra, que significa que a Bíblia Sagrada tem um poder tão elevado que a ela não se necessita acrescentar nada para nos fazer preparado para fazer a vontade de Deus. Também podemos afirmar o que diz em Gálatas 1:8, que nos diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Com esta passagem, nós percebemos aqui 5 afirmações que precisam ser feitas. A Bíblia, ela é singular, a ela nada se compara, ela é única como normativa para a igreja. Ela é autoridade e autoridade nenhuma substitui ou altera as afirmações autoritativas da Bíblia. Nenhum apóstolo, nenhum anjo estão acima da Bíblia. Ela nos alerta. Nós temos nessa passagem de Gálatas um alerta bíblico para os perigos de natureza apostólica e angélico. Você pode notar que o apóstolo Paulo diz assim: ainda que nós, como se referindo aos apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Ou seja, ele está alertando para o risco
que a igreja da Galácia corria de alguém se dizendo apóstolo pregar algo diferente do evangelho simples de nosso Senhor Jesus Cristo, da salvação pela fé somente, de a escritura como única regra de prática e de fé da igreja. E ele alerta, mesmo que seja um anjo. E de fato, no decorrer da história, surgiram homens que afirmaram ter ouvido anjos, anunciando palavras diferentes do evangelho, como é o caso dos Mormons, do Maomé e de tantos outros que afirmam ter recebido vidências e mensagens da parte de Deus, e como muitos se multiplicam hoje afirmando que estão recebendo novas revelações. A isso nós dizemos que tomamos a Bíblia como singular guia da igreja. Ela é suficiente. A suficiência da palavra de Deus precisa ser sempre afirmada pelos crentes no decorrer de todas as eras. Como tratar os que querem pede igualdade com a Bíblia. Aqueles que dizem que estão recebendo uma mensagem e querem que a gente receba a mensagem deles como se fosse palavra de Deus. É muito simples. Como tratá-los? Trata-se como anátema, como algo maldito, algo que nos quer afastar das pisadas sagradas ensinadas nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Nós devemos ser incisivos em afirmar que somente a Escritura é nossa regra de fé, nosso guia infalível, e dela não abrimos mão. E que rejeitamos como um maldito qualquer um que se levanta para afirmar doutrinas que acrescenta ou modifica, seja que sentença for da Escritura. E alguém que levanta-se na igreja afirmando coisas que a Bíblia já contém, ele precisa mostrar nas Escrituras. Se ele disser que é nova revelação, nós rejeitamos, porque a Bíblia já diz. Ele não pode tomar para ele uma fama que pertence ao Senhor. Uma honra que só pertence a Deus. Seguindo adiante, nós temos aqui 3 passagens muito preciosas que precisam ser afirmadas por nós. A necessidade contínua da Bíblia. E para afirmar essa necessidade contínua da Bíblia, tomamos como base Romanos 10 e 17, que nos diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia, ela é uma alimentação da fé, um revigor para a fé. E a cada dia, se quisermos ser perseverantes em fé, reanimados em fé, fortalecidos em fé, o segredo é tomar as Sagradas Escrituras. Pois, como diz em Tiago 1:18, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia de suas criaturas. Tiago 1:18. Nós nascemos de novo mediante a palavra de Deus. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. A palavra colocada no coração de um homem não é garantia que ele tenha o novo nascimento. Mas se Deus o quiser, pois segundo o seu querer, diz o texto, ele nos gerou pela palavra. Se Deus quiser, a palavra que foi apresentada ao homem pode vir a surtir tal efeito que ele se torna uma nova criatura, uma criatura completamente diferente da alma que era antes, uma nova criatura que vive e age para a glória de Deus e não para a glória de si mesmo. A última passagem é a 1 de Pedro 1 e versículo 2, que nos diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui, esse leite espiritual não é outro, mas a própria palavra de Deus, que como um alimento deve ser consumido pelos crentes todos os dias, para que eles possam ter crescimento e perenidade de sua fé. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer aqui uma confissão de fé, que está na nossa confissão de Westminster, no seu 1º capítulo, em seu artigo de número 6, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação,
fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. A Escritura nada se acrescenta em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e o governo da Igreja comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. As bases bíblicas estão aí, a 2 de Timóteo 3, 15 ao 17, Gálatas 1 e 8, 2 Tessalonicenses 2 e 2, João 6, 45, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, versículo 10 e versículo 2, 1 de Coríntios, capítulo 11, 13 ao 14. Deus nos permita confessar